vinda dele aqui na Terra, né? A encarnação dele, porque Jesus é o Verbo encarnado, né? Aqui nessa Terra, ele veio para cumprir uma missão, né? Que na verdade eu observei pela palavra, tem duas missões que vamos dizer assim, duas são principais, porque Jesus veio cumprir muita coisa aqui, né? Ele veio reconciliar em si mesmo, né, as coisas ligadas à terra, as coisas ligadas também aos céus. Então muita coisa aconteceu, ele despojou os principados e potestades, colocou debaixo dos seus pés, né? Então ele veio trazer o conhecimento, quem é o Pai, quem é o verdadeiro Deus, né? Que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus, a vinda do Senhor aqui na Terra, com a vinda dele, se cumpriu muitas coisas, né? Que talvez quando a gente estiver na glória com ele, nós vamos entender mais o propósito de Deus da vinda do Senhor. Mas hoje eu assinalei duas missões do Senhor que eu gostaria de estar comentando aqui. Uma delas, que é óbvio, né, que o Senhor Jesus ele veio para salvar, veio como Salvador, para salvar a humanidade, e a salvação dele ele não selecionou um povo. Eu vou selecionar um determinado povo, apesar que o povo de Israel acreditavam que o Messias ele era exclusivista nesse sentido, né, de chegar até e salvar uma determinada nação, salvar aquele povo. Aquele povo foi escolhido, e Jesus viria, o Messias viria para salvar aquele povo, né? Mas não, Jesus veio para salvar toda a humanidade, independente de raça, né, de tribo, de nação. Eu acho que é interessante a gente ler aqui no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, né, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então a graça de Deus se manifestou para trazer salvação a todos. Então todos foram salvos por Jesus Cristo. Então esta missão o Senhor se cumpriu quando ele morreu na cruz, né? Quando ele venceu na cruz, até gosto de dizer assim. Então ele trouxe salvação para todos os homens, né? 1 João também fala isso. 1 João no capítulo 2, versículo 1, ou melhor, versículo 2, 1 João 2, que diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, Jesus ele morreu e deixou disponível a salvação para todos, né? E a outra grande missão do Senhor, que eu quero comentar nessa noite, é o que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Ele salvou por todos, mas ele veio com uma missão também, que é de estabelecer aqui a sua igreja. É uma missão do Senhor Jesus. Porque sem a igreja aqui na terra, né, sem a igreja, a salvação, o plano, a sua morte na cruz seria em vão. Tá certo? Com a sua morte, ele deu fim à lei, né, a lei que veio para a condenação do homem, né? Pela sua morte, ele acabou com a dispensação dos principais e potestades, que eram os principais e potestades que ministravam as coisas de ordem espiritual, né? Então Jesus acabou com isso.
Mas se ele não tivesse estabelecido a igreja dele aqui na terra, tudo isso seria em vão, né, irmãos? Então, em Mateus, no capítulo 16, que é no versículo vou ler do 17 em diante, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias a Jesus. Então, irmãos, aqui o Senhor deixou claro, ó, a dispensação agora não é mais angelical, não são os anjos que vão estar ministrando as coisas celestiais. Então, vai ser vocês, né? Através da igreja. A igreja, eu já disse aqui antes, vou tornar a dizer, a igreja na verdade é uma embaixada celestial. Ela não pertence a este mundo, ela não pertence a essa terra, mas ela pertence aos céus, né? Por isso que o apóstolo Paulo chama-nos de os teus servos, ministros de Jesus, são conhecidos como embaixadores, são embaixadores de Cristo, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, a grande missão de salvar a humanidade, que custou muito caro, custou o sangue dele, e também a grande missão de estabelecer aqui a sua igreja, né, irmãos? A igreja, que nós falamos muito dela hoje e continuamos a falar sobre a igreja de Jesus Cristo, né? Que está estabelecida aqui na terra. Então, irmãos, tem quando a gente fala de igreja, existe duas preposições, ou melhor, dois versículos, né? Que nos deixa muito claro, esses dois versículos são versículos chaves. Esses dois versículos nos revela, nos mostra o que é a igreja, né? Eu acho interessante que a Bíblia não é um livro de poucas páginas, né, irmãos? A Bíblia, mesmo o Novo Testamento, são de muitas páginas, mas dois versículos são versículos chaves que nos revela, que nos mostra, né? Na verdade, são dois mandamentos do Senhor Jesus, que deixa claro o que é a igreja. Então, quando nós conhecemos, entendemos bem o sentido desses dois versículos, nós passamos a compreender melhor o que é a igreja, né? E esses dois versículos, um deles é conhecido como grande mandamento, né? O grande mandamento é aquele mandamento que Jesus, inclusive, ele ampliou esse grande mandamento, né? Que podemos, é o que está lá no livro de Marcos, no capítulo 12, que fala desse versículo. Eu acho que vamos guardar, né, irmãos? Esse versículo para nós entendermos bem o que seja igreja de Jesus Cristo. Marcos, no capítulo 12, que fala do grande mandamento, conhecido como grande mandamento. 12, 28, 28 em diante, tá, irmãos? Na verdade é um versículo, através dessa passagem nós vamos entender bem esse versículo. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Então, aproximou-se o escriba. Isso aqui, irmãos, para a gente estar aqui dentro do contexto, foi quando o Senhor Jesus falou com os saduceus a respeito da ressurreição, né? Porque os saduceus, eles não acreditavam
é um grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, quando Jesus estava debatendo a respeito disso com os saduceus, os fariseus, eles gostaram, porque os fariseus, existia um certo embate entre os fariseus e os saduceus, né, a respeito da doutrina judaica, né? Então existiam alguns atritos, assim como acontece até nos nossos dias a respeito da doutrina da igreja, né? Por isso que existem várias teologias, né? Várias denominações, né? Porque existe algumas diferenças aí nas interpretações, né, irmãos? Então isso acontecia muito entre os saduceus e os fariseus. Então, quando Jesus tratou desse assunto da ressurreição, dizendo, né, que quando eles falavam sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, e ele falou, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, quer dizer, dizendo que realmente existiria uma ressurreição. Então os fariseus, vendo que Jesus respondeu bem aos saduceus, né, então, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe. Então os fariseus perguntaram: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, né? Então aqui Jesus está respondendo a um fariseu. Tá? E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, né? E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, esse é conhecido, né? A teologia em geral conhece isto como sendo o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas nós entendemos, nós sabemos que Jesus, ele falou que o mandamento dele é outro, né, irmãos? Ele falou: meu mandamento é: amarás ao próximo como eu vos amei, né? Vamos ler, João 15:12. João 15:12, ó. O meu mandamento é esse. Então aqui o Senhor Jesus já disse: o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá? Então quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como Jesus o amou. É? Então, a igreja, por que eu digo que isso é fundamental, que você tenha a compreensão exata desse versículo? Que isso é importante para que você possa compreender o que seja igreja. É que a igreja, você vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas na igreja, né? Quando a palavra diz assim, ó: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que o Senhor estava dizendo ali? Estava dizendo o seguinte:
que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Buscar em primeiro lugar a reino de Deus, é você colocar Deus acima de tudo. Né? E você só vai conseguir colocar Deus acima de tudo amando. Né? Porque o amor, o amor move as pessoas. Né? O amor, ele tem este poder. O amor, ele tem um poder de tirar a pessoa da preguiça, da indolência. Né? Então, irmãos, o amor, ele faz com que as pessoas caminhem, vão de grandes distâncias para adorar a Deus. Né? O amor faz com que as pessoas coloquem o reino de Deus em primeiro lugar. O amor a Deus faz com que você ame Ele mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que o seu marido, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos. Porque estes podem te decepcionar. Tá? Mas o amor de Deus não falha. Você jamais será decepcionado por Jesus Cristo, pelo Pai, porque Ele é fiel. Né? Então, a questão ligada a amar a Deus sobre todas as coisas, você só vai conseguir amar a Deus na igreja, porque a igreja é o local que você vai aprender a amar a Deus. Né? E o amor a Deus, quando você ama a Deus, o amar a Deus está ligado a dois pontos aqui. O Senhor diz, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a obediência é uma demonstração de que você realmente o ama. Né? A obediência aos seus mandamentos, a obediência à sua palavra é uma demonstração de amor. Né? Então, e a outra forma que você tem de demonstrar, porque Deus, Ele é uma pessoa, né? Jesus Cristo é uma pessoa, tá certo? Então, é interessante que você demonstre o seu amor por Ele. Né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, Deus já conhece todas as coisas, Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu amo. Né? Apesar que isto, quando Jesus perguntou para Pedro, né, tu me amas? Pedro ele ficou um pouco preocupado com essa pergunta. Né? Será que realmente eu amo? Né? Será que realmente eu amo? E Jesus perguntou 3 vezes para ele, para Pedro. Né? Então, irmãos, essa manifestação, tá? Esta demonstração do amor, do seu amor para com Deus, é algo importante que você aprende através da igreja. Uma das formas é a obediência. Outra forma de você demonstrar o seu amor é através da adoração, né, irmãos? Através da adoração. E as igrejas, nós usamos muito o louvor, né? O louvor como sendo um instrumento de adorar a Jesus, de adorar a Deus. Por isso que na igreja nós devemos aproveitar esses louvores, né? Aproveitar os louvores para demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão a Deus. Por que eu estou usando a palavra demonstrar? Porque demonstrar quando você ama uma pessoa, de alguma forma você demonstra esse amor para essa pessoa, não é verdade? Através já pensou, você chega a uma pessoa, poxa, eu gosto tanto de você, aí você chega e fala assim, poxa, não parece, você nunca demonstrou isso, né? A pessoa não vai falar isso, mas ela pode sentir dessa forma, não é verdade? Então, quando nós amamos, nós demonstramos, às vezes através de um presente, não é verdade? Através de um abraço, né? Então, isso daí, a adoração,
Nós temos de ter essa intimidade com Deus, chegarmos até a Ele, demonstrando o nosso amor por Ele, a nossa gratidão por Ele. E isso nós aprendemos na igreja. Então a igreja, ela tem esse papel, irmãos, de levar as pessoas a adorar a Deus, né? De levar as pessoas a exaltar a Deus, exaltar ao Senhor Jesus, demonstrar a gratidão, né? Que nós, a gratidão, eu até olhei no dicionário, né, a palavra demonstrar, o que quer dizer, né? Provar com um raciocínio convincente. Deus não é uma pessoa. Quando você usa de palavras, né, de amor com o seu próximo, tá certo? Você vai alegrar o coração do seu próximo. Da mesma forma, Deus é uma pessoa. Então Deus, ele se alegra com os louvores, né? Tem até um louvor que eu gostava muito de cantar, que falava assim, ó, que o Espírito de Deus se alegra no louvor, né? Que dizia assim, a gente falando, cantando, eu vou lembrar melhor. Que o Espírito de Deus se alegra no louvor ao ver o seu povo glorificando Jesus. Então o Espírito de Deus se alegra no louvor ao ver o povo glorificar Jesus Cristo, né, irmão? Então olha só, você está glorificando Jesus através dos louvores. O Espírito de Deus está alegre, está feliz, porque você está demonstrando, sabe, o amor que você tem por Ele, não apenas através da obediência no Evangelho, né, da sua conduta em Cristo, né, do testemunho de santidade, né, que nós falamos aqui, sabe, mas também através dos louvores, né? O Espírito de Deus está se alegrando de ver a igreja louvando o Senhor Jesus, exaltando o nome dele, né, irmãos? Então é algo, a igreja, quando nós falamos desse grande mandamento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como eu vos amei, quer dizer, você só vai conseguir ao próximo como Jesus ama o próximo na igreja, né? Porque somente na igreja você vai conhecer quem realmente é Jesus Cristo, né? Somente através da igreja que você vai ter condições de amar ao próximo, não como você, né, a você mesmo, mas sim como Jesus, né, ama o próximo, que deu a sua vida por amor a Ele. Então, irmãos, esse grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, eu considero como sendo um pilar, que através disso daí é que a igreja vai caminhar dentro do seu propósito. Quando Jesus Cristo disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, ele já tinha um propósito escrito nos céus para com a sua igreja, e um deles é este, de levar a igreja a amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como Cristo amou. Você só vai conseguir amar ao próximo como Cristo amou se você tiver coração parecido com o de Jesus Cristo. Caso contrário, vai ser apenas um discurso jogado ao vento, né? Então, irmãos, e o outro mandamento também, que só falar uma coisa a respeito do que você está dizendo em relação ao amor, e dessa questão da gente demonstrar. Eu fico lembrando assim, quando você está namorando. Quando você está namorando, você quer impressionar. um bom exemplo. Né? Você quer impressionar a amada, certo? Com certeza. Então, casado também. Então você dá presentes, né?
você tenta fazer a pessoa ficar feliz quando está junto, etc, etc. Mas essa questão da outra pessoa, na questão do amor, é justamente aquilo que a gente chama de compaixão. O que é você ter compaixão? Ter compaixão é você se condoer. Então, ninguém quer ficar com a amada ou com o amado, sendo que esta outra pessoa não esteja também feliz. Então, aquele agente, aquele ator, ele sempre vai se condoer, ou seja, ele vai falar assim, eu quero ser feliz, eu quero a felicidade, então eu vou provocar a felicidade dela também. No meu caso, minha esposa. Entendeu? Então, isso que significa compaixão. Eu diria assim que isso aí seria assim, a parte mais básica do que se chama amor. Quando Jesus subiu na cruz, ele fez exatamente isso. Ele teve compaixão de nós. Ele queria a nossa felicidade. E para que nós fôssemos felizes, ele precisou padecer. Eu estou falando isso porque hoje, casualmente, eu li um artigo no jornal de uma mulher que, irmãos, uma história assim, extremamente bonita, uma coisa linda, uma coisa de amor mesmo, sabe? Você está falando disso, né? Então, uma menina ficou grávida, ela tinha 15 anos quando engravidou. Algum tempo atrás, mais de 10, 15 anos atrás. E 2 meses depois que ela soube que estava grávida, ela teve uma infecção ocular nos olhos. Uma infecção. E aí ela perdeu a visão. Passaram-se alguns meses, ela devia estar de 5, 6 meses mais ou menos. Eles foram para os Estados Unidos, tá? Chegou lá nos Estados Unidos, o médico falou assim, olha, nós vamos conseguir recuperar 80% da sua visão, mas você vai ter que abortar. E o bebezinho já mexia na barriga dela. Você vai ter que abortar. O que ela fez? Ela falou assim, eu vou ficar cega. Glória a Deus. Hoje ela deve ter perto de 50 anos. E essa mulher é cega, ela teve que retirar os olhos. Ela usa prótese. E ela falou assim, na reportagem, eu faria tudo de novo. Exatamente o que Jesus fez por nós. Jesus subiu na cruz. E eu tenho certeza que Jesus faria de novo. Percebe? Ou seja, o amor é isso. Não é você chegar na época de Natal e encher o seu filho de presente, na Páscoa encher o seu filho de chocolate, entendeu? Não é isso. Levar o seu filho uma vez por semana, não sei lá onde. Então, amor é outra coisa, transcende. Você faz isso porque você ama, para demonstrar o amor, mas o amor é anterior a isso. Eu diria assim que a coisa mais difícil na educação de filhos, a coisa mais difícil para um pai ao educar um filho é dizer não. Porque todo pai ama o seu filho, não só ama, mas não é só uma questão de amor, mas é uma questão de paixão também. Né? Você olha para aquela criancinha, aquele bebezinho, aquela fofura, aquele negocinho, né? Você chega em casa com o bebezinho na mão e fala, meu Deus, o que eu faço com esse 3 quilos de carne? Não dá para saber o que você vai... Não é só amor, o amor é desenvolvido ao longo do tempo. Né? É desenvolvido. Tem a questão da paixão, da, vamos dizer assim, afeição, mas o amor é isso aí. É Jesus subir na cruz e morrer por nós. Amar ao teu próximo como me empolguei. Eu os amo. Né? Então o amor está ligado ao amor de Cristo. Né? Amar ao teu próximo como eu os amei. Então é o amor verdadeiro. O amor que procede dele. E para isso nós temos de ter a se carregar em nós a semelhança de Cristo. Né?
E nós só conseguiremos isso daí na igreja. Porque o papel da igreja, um deles, é levar as pessoas a amar a Deus. E levar as pessoas a serem parecidas com Cristo para que elas possam amar ao próximo. Né? Quando o Senhor Jesus ele foi dar o exemplo do que seja o próximo, que era uma dúvida dos judeus, chegaram a perguntar, já que amar ao próximo, eles, no mandamento, né, já falava sobre amar ao próximo, mas como a ti mesmo. Amar ao próximo. Então veio uma dúvida na cabeça deles. Próximo, que próximo é esse? Quem é o próximo? Né? Já que falam tanto em amar ao próximo, quem é o próximo? Quando falamos o próximo, entendemos que é aquele que está mais próximo, né? E o Senhor Jesus, quando ele contou ali, ele quis explicar, né, quem é o próximo, através da parábola lá dos salteadores, né? Do bom samaritano. Quando ele terminou a parábola, ele perguntou para você quem lhe parece ser o próximo. Perguntou para ele quem parece ser o próximo. Quer dizer, é aquele que agiu de misericórdia, que era o samaritano, que era uma classe, vamos dizer assim, né, entendida pelos judeus como desprezível. Então o Senhor Jesus ele já contou a parábola colocando como aquele que seria desprezível a pessoa que foi e que agiu com misericórdia. E a grande surpresa, né, que passa desapercebido em tudo isso daí, é que o Senhor Jesus Cristo ele chegou e falou assim: vá e faça o mesmo. Né? Vai e faça o mesmo. Então, o incrível é que o Senhor Jesus ele disse o seguinte: olha, seja o próximo. Seja o próximo. Ou seja, seja uma pessoa amável. Você tem de ser uma pessoa amável, independente, né? Se o samaritano podia ver que, sabe, podia ter deixado para lá aquela pessoa, né, que sofreu lá com os salteadores, né? De repente era ter um judeu também, ele falou: é um judeu, então deixa o judeu para lá. O fariseu passou que não fez nada, né? Mas então Jesus vai e faça o mesmo. Então seja o próximo, seja amável, faça a obra de Deus, né? Haja com amor, independente de quem seja, né? Então nós vamos aprender isso, irmãos, na igreja, né? A moral cristã, ela encanta, né? A moral cristã é que influencia a sociedade ocidental, né? Ela que influencia. Por quê? Porque a pessoa, ela consegue enxergar a grandeza do que né? A moral cristã. Mas os opositores acostumam chamar de hipócritas aqueles que, né, principalmente o pessoal que não gosta dos cristãos, eles querem chamar os cristãos de hipócritas, que fala do amor de Cristo, mas não tem praticado o amor de Cristo. Por quê? Porque a moral cristã sem Cristo, ela gera hipocrisia, né? Então, quando você fala de algo ligado à moral cristã, né, que é de oferecer outra face, de amar o próximo, né, agir com altruísmo, tudo isso daí, é fundamental que você coloque o autor junto, que é Jesus Cristo. Tá? Ele é o autor de tudo isso daí. Porque a moral cristã sem Jesus, sem a igreja, ela gera hipócritas. Então, o que eles chamam aqui do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como Cristo amou, a igreja tem esse papel. Nós jamais podemos esquecer disso. Nós, como servos de Deus, como pastores, né, como membros da igreja, como ouvintes da palavra, nós nunca podemos esquecer disso. Que o nosso papel é levar as pessoas a amar a Deus e também levar as pessoas a ter o caráter de Cristo, para que eles possam amar ao próximo como Cristo amou, né? Então,
O outro mandamento também, que é conhecido como a grande comissão, os teólogos falam muito sobre isso, né? A grande comissão. Qual que é a grande comissão? Marcos 16, 16. A grande comissão é o que está no final dos 4 evangelhos, né? No final dos 4 evangelhos nos mostra qual é essa grande comissão, que foi uma das últimas coisas que o Senhor disse enquanto estava aqui no nosso meio. Falei verso 16, né? Verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Essa é a grande comissão. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui ele fala, ó, quem crer e for batizado será salvo. E Mateus disse como? Mateus falou, ide, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, Mateus, isso aqui revela o que é a igreja. Igreja é isso, irmãos. A igreja, ela tem de ir, tá? Pregar o evangelho, tá certo? Batizar as pessoas, tá certo? Ensinar a guardar os mandamentos, né? Ensinar as pessoas. O que é isso, irmão? Igreja. Então quer dizer que esses 2 versículos mostram muito bem o que é a igreja. Então a igreja, ela tem que gerar pessoas, ministros, pessoas que levam o evangelho. A igreja, ela tem de formar discípulos de Cristo, né? A igreja, ela tem que formar discípulos de Cristo. Pessoas que vão ter um bom conhecimento da palavra, que vão multiplicar. A igreja tem que gerar multiplicadores, que vão levar a palavra, sabe? Que vão ensinar. A igreja, ela vai ensinar a guardar os mandamentos de Cristo, fazer discípulos também que vão multiplicar isso, ensinar, né, pessoas a guardar os mandamentos de Cristo. Então, a igreja, ela tem esse papel. Então nós como igreja, irmãos, nós temos que sempre pensar nisso daí. Não é verdade? Nós temos que pensar na grande missão, na grande comissão, que é de levar o evangelho. Acho que uma das coisas que está nessa grande comissão, se você for recortar cada pedacinho dela, destrinchar, tem muita coisa boa, mas eu gosto muito dessa parte final que Jesus fala assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Você sabe que essa é uma das palavras que mais me marcaram na época em que eu lembra que eu fui, naquela época que eu me batizei, lá pra, deve ser 2002, 2003 mais ou menos, que eu me batizei, né? E nessa época... 2003. 92. Eu me batizei com 11 anos, em agosto de 2003 que eu me batizei. Estava um frio lascado. E eu lembro que nessa época, irmãos, as palavras de Jesus que mais marcavam a minha cabeça era esse final aqui: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque para mim isso é muito profundo. Jesus, ele foi, mas ele não foi. Ele foi e ficou ao mesmo tempo. Exatamente. E Marcos diz assim, ó: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então o Senhor está junto e vai estar até a consumação dos séculos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, eis que estarei convosco todos os dias, né?
Então, Mateus teve esse entendimento. Aqui Marcos já teve esse. E ele escreveu de outra forma. Escreveu de outra forma, né? Que o Senhor continuou com eles, né? E continua, né, irmãos, até hoje conosco, através de nós, né? Então, sabe, e a igreja, o que eu acho interessante é assim, a igreja, ela dá continuidade naquilo que Jesus Cristo fez. A igreja é uma continuidade. A igreja é a continuidade de Atos, do livro de Atos, tá certo? Tem até um ministério, você já ouviu falar no ministério que chama Atos 29? Nunca ouviu falar? Você ouviu falar? Legal o nome, Atos 29. Abre aí Atos 29, abre aí. Não tem. Vai ter 28. Não tem. Nós estamos vivendo o capítulo 21. Então, a igreja, tem um ministério que chama Atos 29. Né? Porque eles estão dando continuidade. Eu acho interessante. Eles estão dando continuidade no livro de Atos. Então, na verdade, o que aconteceu na vinda de Jesus continua acontecendo. Então, Jesus, né? Se a gente recordando aqui, a gente pode abrir o ministério Atos 30. Então, Jesus, ele, quando o Senhor Jesus esteve no nosso meio, tá? O que Jesus? Jesus ele pregava o quê? Ele chegava a uma determinada comunidade, né? Naquela comunidade lá, ele começou ali Jesus começou o ministério dele, foi na Judéia, né? Foi na Judéia mesmo que começou o ministério dele, quer dizer, naquela comunidade, pregava com a grande multidão, tá certo? Eu fico imaginando, né, as primeiras pregações do Senhor. Então ele reunia aquela grande multidão, naquela grande multidão tinha pessoas de tudo quanto é jeito ali, tá certo? Tinha pessoa que ouviu falar que ele curava, então ia lá para receber uma cura. Tinha pessoa que fazia parte daquela multidão, tá? Que foi convidado por outro, tá certo? Pô, olha, puxa, tem lá um pregador, vamos lá, com sinais, fala coisas tão bonitas, eu não entendo muito bem porque ele fala em parábola, mas ele tem uma eloquência, né? E vale a pena, vamos lá assistir. Então, tinha pessoa de tudo quanto é jeito ali, tá certo? Naquela multidão, né? Então, o que acontecia? Tinha aqueles que aproximavam do Senhor, que queria compreender melhor a parábola, tá certo? Tinha pessoas que entendiam no literal, já é realmente a semente quando cai na beira do caminho, né? Fica mais fácil ali, as aves do céu vão lá e comem aquela semente. Então eles achavam interessante aquilo, mas outros viam, não, peraí, isso aí é uma parábola, existe ali uma explicação mais elevada em cima de tudo isso. Então eles aproximavam do Senhor Jesus para entender o que o Senhor realmente quis dizer com aquilo, né? Então através daquilo ali o Senhor já ia o quê? Já ia formando ali os seus discípulos, tá certo? Então tinham aqueles que iam lá da multidão, que pela primeira vez estavam ouvindo a palavra, tinha aqueles que já faziam 5 vezes que ouviam a palavra, tinha aqueles que aproximavam mais do Senhor para entender, né, os mistérios do reino de Deus, tá certo? E o Senhor Jesus chegou no ponto, o que ele fez? Ele escolheu um núcleo, tá certo? Que foi composto por 12 apóstolos. Então o Senhor escolheu 12 apóstolos. É interessante que tinha os apóstolos, tinham também os discípulos, né? Então os discípulos, a gente nota o seguinte, que o Senhor, ele nomeou lá de 2 a 2, tá? 70, então quer dizer que não eram poucos discípulos, tinham muitos discípulos, né? Só naquela ocasião ele separou 70 discípulos para levar o evangelho, para realizar o ID. Então, irmão, a igreja, ela continua do mesmo jeito. Quando você está pregando a palavra, o que é a comunidade? Você está numa comunidade, tá certo? Hoje, a comunidade, o pastor Hélio deu um exemplo. Lá no trabalho dele, ele levou a mensagem. Você foi na comunidade.
comunidade somos sem igreja, são aquelas pessoas que não conhecem a Cristo ou não conhecem como deveria conhecer. Tá? Então não muda. Tem a multidão, tá? Não tem a comunidade, então a comunidade somos sem igreja. Então quando você está ali hoje, através mesmo da internet, você consegue alcançar uma comunidade maior. Tá certo? São pessoas sem igrejas, que vão conhecer a palavra, vão ouvir a palavra. Então, na época de Jesus, era assim. Então, então, na multidão, a multidão seria o quê? Hoje, nós podemos trazer a multidão como sendo o quê? Os frequentadores. Os frequentadores da igreja, que estão ali mais próximos. Você foi no sem igreja e trouxe para ouvir a palavra. Tá certo? Dando exemplo aqui do pastor Hélio. O pastor Hélio, ele foi como o quê? Um ministro, uma missão, levou a palavra lá e trouxe aqui para a igreja. Chegando na igreja, o que ele falou, testemunho. Né? Testemunho, é o que foi o São Francisco. Ele chegava a dizer assim para a gente, evangelize. Evangelize, ele falava muito isso. Se for necessário, se precisar, use de palavras. Né? Então, você vai com o seu porte em Cristo. Aquela multidão são as pessoas que estão ouvindo ali a palavra de Deus. Seriam os frequentadores de igreja. Tá certo? Então, quando a igreja, quem frequenta a igreja? Frequenta a igreja. Tem pessoas ali, conforme, né, o dia deu o exemplo aqui da multidão, né? Tem pessoas que entrou pela primeira vez, tem pessoas que foram ali para receber uma bênção, receber uma cura, tem pessoas que foram ali porque está desempregado, precisa do emprego, né? Então, e ali dentro da igreja tem aqueles mais próximos também, ou seja, no caso até na igreja tem aqueles que já fazem parte da igreja, ou seja, são pessoas, são membros da igreja, né? São batizados, que estão ali participando da ceia. Então, além dos frequentadores, tem aqueles que participam da ceia. O Senhor Jesus, né, ele realizava batismos, né? A palavra de Deus fala na época dele, apesar que o Senhor Jesus tem até aquele relato que fala, não é que ele mesmo batizava, mas os seus apóstolos e discípulos eram usados para batizar as pessoas, ou seja, aqueles que Jesus batizava, hoje nós entendemos como se fosse, ele estava formando ali membros ali, tá certo? E além dos membros, aqueles que aproximavam de Jesus, que eram discípulos, o mesmo acontece na igreja. Tem os membros e tem aqueles que têm um interesse maior, ele não quer apenas ficar ali como membro, né? Mas ele quer também ter um conhecimento maior do Evangelho, ele quer ser, na verdade, não apenas um membro, mas ele quer ser também um discípulo de Jesus Cristo. Né? Assim como naquela multidão tinha aquelas pessoas, tinha aqueles que aproximavam, mas queriam ser um discípulo de Jesus Cristo. Né? O mesmo acontece na igreja. Então a igreja, ela tem de ter esse papel. Ela tem que ter esse papel de ir, levar o Evangelho, trazer as pessoas para ouvir a palavra, ela tem de ter esse papel. E as pessoas ouvindo a palavra, ela tem de ter o papel também de amadurecer esses que estão ouvindo a palavra, para serem crentes mais maduros. Não apenas meninos e crianças, não apenas recebendo leitinho, né? Mas sim aqueles que vai também alimentar do alimento sólido. Tá certo? Ser crente, o que seria crentes mais maduros? Crentes que são crentes santos, né? Os crentes maduros, aqueles que são discípulos, são aqueles crentes que ouvem a palavra, guarda e recebe a operação de santificação do Espírito Santo, né? Então, não basta apenas frequentar a igreja, né? Não basta apenas ser um membro de igreja, mas é necessário que você seja um discípulo. O discípulo, a palavra de Deus, nós entendemos o seguinte, que todos devem ser um discípulo. Agora tem um núcleo também, o núcleo, na época de Jesus Cristo, era composto pelos 12. Aí não, aí esses são aqueles que são chamados para a obra, não é verdade? Então são aqueles que levam a palavra, são aqueles que são ministros, né, que são pastores, que são, né, diáconos, né, irmãos? Então são aqueles que
No caso aqui, nós temos aqui, né, irmãos, pregadores, que nós podemos dizer que faz parte do núcleo da igreja. Não é verdade? No caso tem o irmão Eliette, tem o pastor Hélio, tem o pastor Daniel, né, que tem aqui trazendo a mensagem. Nós temos também os irmãos, o irmão que está sempre aqui cuidando, né, atuando também, trabalhando para Cristo na obra de Jesus Cristo. Os Então, irmãos do YouTube também, porque os irmãos que postam os vídeos no YouTube, Eliette, o Mateus, isso ajuda muito também. Exatamente. Então o que acontece? Então quer dizer que a igreja aqui ela já tem um núcleo formado, que são irmãos que estão trabalhando, né? Estão trabalhando na obra do Senhor, né, irmãos? Então, o que a gente percebe é isso, que a igreja, que ela é uma extensão daquilo que Jesus Cristo fez desde o início. De pregar a palavra à multidão, de fazer discípulos, de trazer ensinamento, né? De fazer discípulos, de ter um núcleo, e esse núcleo retornar ele, né? Ele trazer o conhecimento, fazer com que os discípulos tenham o conhecimento de Cristo, e retornar ele para comunidade, para levando a palavra do Senhor. Então, a igreja, o que eu acho interessante é isso. Quando eu cheguei a levar, eu tenho um estudo que ele é que trata muito desse assunto. Quando eu levei esse estudo, né, para uma pessoa fazer 12 anos que ele estava na igreja, quando eu levei o estudo para ele chegou para mim no final do estudo e falou o seguinte, falou, olha, faz 12 anos que eu estou na igreja, mas eu não sou nem membro, eu sou um frequentador de igreja. Ele chegou nessa conclusão, que ele era um mero frequentador de igreja. Então, nós temos vários cristãos que nem sequer são membros de igreja, eles são frequentadores. Um cristão, quando ele vai numa igreja aqui, depois ele vai na outra aqui, eles falam de galho em galho, né? Na verdade, eles são cristãos que é como se fossem admiradores do Evangelho. Admiradores frequentadores, eles não são membros do corpo de Cristo da igreja, né? Sobre eu não me lembro agora, não me procurar, mas Paulo trata desse assunto também. A pessoa que é admiradora, olha que bonito, né? Olha que maravilha, mas não toma atitude. Não toma atitude. Quer ver, para você saber se, né, uma pessoa ela conseguir ter um entendimento assim, de saber se ela realmente pertence à igreja ou não, tá? Eu sempre digo aqui, é assim, ó. Por exemplo, aquele que faz parte da multidão, tá? Aquele que, ou melhor, da comunidade, ele olha para uma igreja, ele fala assim, olha, tem uma igreja ali, aquela igreja é uma igreja boa, tá certo? Então ele fala, aquela igreja é uma igreja boa, porque ele já ouviu falar daquela igreja, né? O que acontece naquela igreja, ele dá o testemunho de que aquela igreja é uma boa igreja, tá? Agora, o frequentador, ele já não fala assim, tá, irmãos? O frequentador não fala, aquela igreja é uma igreja boa, ele fala assim, esta igreja é uma igreja boa, porque ele frequenta a igreja. Então, ele já conhece a igreja. Ele fala assim, olha, esta igreja, eu gosto desta igreja, né? Agora, o membro da igreja, ele não fala aquela igreja, ele nem fala esta igreja, ele já fala o que? A minha igreja. Então, ele fala assim, olha, a minha igreja, eu gosto, é muito boa a minha. E você vai querer cumprir os ensinamentos de Cristo, né, irmãos? Tiago 1:22. Vou colocar aqui os dois. Tiago 1:22. 22 e 23. 22 23. É interessante esse versículo aí. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E aí tem um segredinho arqueológico que nessa época o espelho é aquela chapa de latão
E você não vê exatamente o seu rosto, não é igual o espelho que você tem no seu banheiro. É diferente. Era um espelho desfocado e totalmente. Como é que é? Distorce muito a imagem. Né? Distorcido, exatamente. A imagem era distorcida. Tem esses dois versículos, eu diria assim, tem alguns segredos, além desse arqueológico. Ah, sim. Tem alguns segredos muito interessantes. Por quê? Porque ele está falando aí sobre engano. Dá uma olhada no 22. Ele fala sobre engano. Ou seja, que tipo de engano é esse? Eu me peguei pensando sobre esse versículo algumas vezes. Quando a gente só ouvinte da palavra e tal, você fica imaginando uma utopia. Você fica imaginando algo ideal. É que nem aquele pessoal que entra na igreja e fala assim, mas Jesus falou isso para aquela época. Jesus falou assim, mas é para aquele povo. O que é isso? Senão engano. Então, o ouvinte é aquele que fica imaginando um cenário ideal para o Evangelho, sendo que o Evangelho é aplicável agora, hoje, nesse momento, na sua vida, em todos os detalhes. Por isso que o ouvinte engana-se. Se ele não é cumpridor, como diz no verso 23, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, então ele é semelhante a uma pessoa que vê algo utópico, algo ideal, algo inatingível, porque a gente sabe que o ideal é inatingível. Por isso que ele trata em cima do engano. Eu diria que essas são duas passagens assim, filosoficamente falando, mais inteligentes que tem. Posso acrescentar uma coisa? Que as pessoas não percebem porque eu não tenho conhecimento grego. Mas um pouco antes, ele fala assim, ó. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão, olha lá, recebei com mansidão o quê? A palavra em vós enxertada. Até selecionei aqui. A qual pode salvar as vossas almas. Eu pergunto para você o seguinte. O que salva? É a Bíblia ou é Jesus? É Jesus. Mas aí, se você for olhar no grego, a palavra ali é Logos. Logos é o verbo. Jesus é o verbo. Então, quando ele fala a palavra em voz enxertada, ele está se referindo à videira, ao próprio Jesus Cristo que foi colocado dentro de você. E quando ele fala no verso 22, sede cumpridores da palavra, ele está se referindo a nós nos submetermos ao próprio Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É disso que ele está falando. E aí ele está dizendo, não somente ouvintes, ou seja, não só ouça falar de Jesus Cristo, viva a vida que Cristo quer que você viva. Então, irmãos, e quando a gente observa, né, o Senhor Jesus levando ali a mensagem naquela época, nós percebemos o seguinte: o Senhor Jesus, ele considerava muito o quê? A cultura da época, né? O Senhor Jesus, ele considerava muito isso daí, né? E o Senhor Jesus, a gente nota o seguinte: o primeiro versículo, acho que foi o primeiro ou o segundo versículo que nós lemos aqui, que o Senhor, ele falou lá do fariseu, né, que o fariseu respondeu bem, que ele falou o seguinte: você está próximo do reino. Eu percebi isso. Né? Ele está próximo, quer dizer que ele não estava ainda no reino, né? Porque ele não tinha o entendimento que é amar a Deus sobre, né, todas as coisas e o teu próximo como eu vos amei. Ele não tinha esse entendimento, né? Então, mas só que ele estava numa caminhada ali. Ele estava num nível, né? Vamos dizer assim, um nível mais baixo, mas porém ele estava caminhando. Então Jesus, ele reconhecia diferentes níveis, né, através daquele versículo. Então, na igreja também, tá?
o que eu tenho observado, por exemplo, quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, ele chegou lá para João e André, ele não chegou logo de cara e falou assim, olha, você quer me seguir? Nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Jesus não chegou logo de cara, vamos dizer assim, falou assim com eles. O que Jesus falou assim? Venha e veja. Né? Venha e veja. Primeiro venha, siga-me e veja o que vai acontecer. Tá certo? Então, o Senhor Jesus ali não passou compromisso nenhum. O único compromisso, ó, me siga. O Senhor Jesus chegava para o pecador e falava o seguinte, ele não falava assim, olha, se você permanecer no seu pecado, você vai para a condenação eterna. Jesus não falava assim, né? Ele falava assim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Então o Senhor Jesus, ele chegava, olha, venha, siga-me. Né? Então um compromisso, né? Vamos colocar assim, um compromisso ali que as pessoas tinham era de ouvi-lo, não tinha compromisso nenhum, não existia um compromisso ali, tá certo? Mas a partir do momento é que eles foram recebendo a palavra, foram conhecendo o reino de Deus, né? Se tornaram discípulos, aí Jesus chegou e falou para eles o seguinte, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me. Né? Então, ou seja, aqueles que estão com a mão no arado, vamos dizer assim, o nível de compromisso deles com o Evangelho, é lógico, vai ser maior, tá certo? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, isso aí é um erro que jamais a igreja pode querer cometer. Ele pode cometer esse erro de chegar àquela pessoa que está ali conhecendo o Evangelho e já querer jogar aquele alimento sólido, né? Aquele compromisso, né? O nível de compromisso acima da responsabilidade que aquela pessoa tem ali com a igreja e com o Evangelho, tá certo? Por isso que as igrejas de uso e costumes, elas falam muito nesse ponto, tá certo? Então a igreja é um local onde ninguém pode estar julgando ninguém, tá certo? Exatamente por isso. Porque na igreja tem os frequentadores, que é aqueles que entraram ali pela primeira vez, que estão ali, tem aqueles que, né, que já têm uma proximidade, já têm um conhecimento maior da palavra. Tá? Então, o discípulo de Jesus Cristo, que são aqueles que o discípulo para mim são os crentes maduros, são os crentes que realmente estão na santidade, tá certo? Esses discípulos, eles jamais vão escandalizar, né, se de repente entrar uma pessoa com uma roupa um pouco diferente, né, com um cabelo um pouco diferente, uma tatuagem um pouco diferente, tá certo? Um comportamento diferente, não vai escandalizar, irmão, porque quem escandaliza com essas coisas são os doentes na fé. Quem que escandalizava se as coisas eram oferecidas a ídolo ou não? Quem que falava, poxa, mas você vai comer coisa oferecida a ídolo? Eram os doentes na fé. Paulo ainda fala, um é fraco e pensa que só pode comer legumes, né? Exatamente, os fracos é que olha para isso, para essas coisas, né, irmão? Aí o forte, dependendo da situação, ele acaba se mudando para não trazer escândalo, né? Poxa, tudo bem, já que aqui o pastor Hélio, ele é convidado a levar o Evangelho numa igreja, naqueles que são, o irmão Daniel é um exemplo melhor, ser convidado a levar mensagem numa igreja lá dos Desbarbados. Né? Aí vou ter que fazer a barba. O que você vai fazer? Eu vou ter que fazer a barba. Opa, eu vou. Aí você chega pro pastor, mas tem problema eu ir desse jeito, pastor? Pastor, tem. Não, isso que o Walter falou pra parecer brincadeira, mas tem uma pá de igreja que não aceita homem de barba. Aí tem sim, aí o que você vai fazer? Você vai cortar a barba.
vai cortar a barba e vai lá levar a mensagem. Fiz-me judeu com os judeus. Exatamente, você não vai falar assim, não, então não vou. Timóteo circuncidou. Timóteo se circuncidou não porque ele queria ser salvo, mas porque os judeus iam julgá-lo. Olha só, né? Então, aí o irmão, você jamais ia falar assim, não, então se for fazer a barba eu não vou levar mensagem. Falhou, né? Então, irmãos, eu queria também, agora no final, falar sobre isso daí, né? Que com relação a esses diferentes níveis de compromisso, né? Que cada um tem. É papel da igreja o quê? Fazer com que os irmãos, as pessoas, os frequentadores possam estar levantando seus níveis, se tornarem crentes, né? Cada vez melhores, crentes maduros, crentes, né, que realmente estão aí para trabalhar com o reino de Deus, né? E então essa é a palavra, né? Estava falando sobre crente maduro, né? Ser maduro, concordo, exatamente o que você falou, né? A santidade, etc. e tal. Mas acho que uma das características mais importantes da maturidade do cristão é ele saber identificar e rejeitar o mal. Entendeu? E sem escandalizar. Então, nós, como crentes, a gente tem que aprender a identificar e rejeitar aquilo que é mal. Entendeu? Então essa é uma dificuldade, porque às vezes, né, a insensatez, eu digo, não estou dizendo de maneira pejorativa, longe disso, mas a insensatez ou a inexperiência do crente, o neófito, o fato daquele crente ele ser uma pessoa inexperiente com relação à vida cristã, pode achar alguma coisa que é má, né, algo mal, e ter aquilo por bom. Então nós, como pastores, como líderes da igreja, a nossa maior luta é justamente mostrar, né, ensinar e fazer com que o crente cresça e rejeite o mal. Identifique o mal e rejeite o mal. Aquilo que vai levar você ao pecado. A grande comissão, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus tem mandado. Então cabe ensinar, né? Agora, o teu discernimento. Eu queria ressaltar, inclusive, essa palavra de Tiago 1:22, né? 1:22 ou 2? 22:23. 1:22, né? Porque lá nesse texto, esse texto ele é extremamente contundente com relação à posição do crente dentro da igreja, né? Eu acho até que aquele versículo que está lá em Apocalipse, que fala assim, né? Mas nem quente, nem frio. És morno. Exatamente isso aí. Então, nós precisamos sair da posição de ouvintes para a posição de participantes. Uma vez eu preguei sobre a nossa entrada no reino de Deus. A gente tem que parar de olhar o reino de Deus como sendo algo utópico, algo inatingível. Nós não podemos achar que o reino de Deus está distante, está longe. Não, eu preciso largar, parar de fumar, ou eu preciso largar isso, ou eu preciso ser assim, eu preciso para poder entrar no reino de Deus. Não funciona assim. Não é você que se aperfeiçoa, é Isso! Cristo que se aperfeiçoa. Perfeito, Eliette. Inclusive, Quem vai fazer o aperfeiçoamento é Cristo em nós. Nós vamos deixar o pecado, ou largar as coisas desse mundo por convencimento do Espírito Santo. O próprio João lá fala, ele nos convencerá, o Consolador nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. E quando nós somos
observadores do Evangelho, quando nós somos admiradores do Evangelho, nós literalmente barramos a entrada do Espírito Santo para que ele faça esse convencimento. Sabe quando você olha assim uma piscina? Então um calor desgraçado, né? E aquela piscina com uma água cristalina, maravilhosa. Aí você fala, que água linda. Nossa, olha que coisa linda. E você está suando, descendo o suor, um sol de rachar. Que água maravilhosa. Né? Deus quer que nós mergulhemos nessa piscina. Ele quer que a gente de ponta, sabe? Quando eu era moleque, ele falava, pula de ponta. Né? Ou seja, Pula de cabeça. Pula de cabeça, pula de ponta. Aí você vai entrar naquela água e aquela água vai refrescar aquele seu, né? Exatamente essa é a visão do admirador. Fica lá olhando. Eu lembro uma vez meu sogro era um admirador. Né, Rosana, lembra disso? Quando eu conheci a Rosana, o seu Orani, que era o pai da Rosana já falecido, é uma pessoa adorável, uma pessoa amável, simpática, pessoa boa demais. E ele era um admirador do Evangelho. Um dia eu cheguei para ele e falei, seu Orani, toma posição, filho. E aí? Você vai ficar aí nessa de admirar, e uma hora o senhor vai embora, e aí? O reino de Deus fica para trás? Ah, é? Ah, o que eu preciso fazer? O senhor tem que se batizar, senhor Orani. Tem que tomar posição dentro do reino de Deus. Ah, então eu quero. Pronto. Eu lembro dele. Você lembra dele, né? Percebe? Pulou na piscina. Água cristalina. Amém? Glória a Deus, irmãos. A benção, viu? Glória a Jesus. Amém. Está rolando, irmão? Nós não temos que estar prontos para seguir a Jesus Cristo. Nós temos que seguir a Jesus Cristo para que Ele faça a obra em Nos nós apronte. e nos deixe prontos. Eu gosto dessas palavras aqui que Paulo fala. Assim que se alguém está em Cristo, Não. nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Toda vez que eu leio essa passagem eu fico arrepiado, porque, irmão, quem de nós não pisa na bola de vez em quando? Né? Quem não pisa na bola de vez em quando? Mas a Bíblia está dizendo que tudo se fez novo. Sabe quando você lembra do seu passado? Você fala assim, ai, aquilo que eu fiz, nossa, aquilo que eu fiz me persegue até hoje. Nossa, isso está enterrado nas águas do batismo. Isso já acabou, tudo já se fez novo. Amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ficar de pé, vamos orar.